Tudo que eu sabia da vida parecia ter desabado numa segunda-feira qualquer, às 18h37. Eu ainda lembro do cheiro do café requentado que ele deixou na mesa da sala, do som da porta se fechando sem retorno e do vazio que ficou quando percebi que não era só mais um desentendimento. Ele não ia voltar. Depois de 22 anos, ele tinha simplesmente decidido ir embora. E o pior, sem me avisar, sem me preparar, sem nem ao menos dizer-me desculpa. Não foi um grito, não foi uma briga, foi silêncio. E talvez isso tenha doído mais. Eu fiquei sentada no sofá por horas, segurando um controle remoto desligado, encarando a tela preta da televisão como se de repente ela fosse me explicar o que estava acontecendo. A noite chegou, os vizinhos ligaram suas luzes, e eu continuei ali, inerte, tentando entender onde foi que tudo começou a desmoronar. Será que foi quando os filhos saíram de casa e a gente esqueceu como era ser só nós dois? Ou foi quando ele começou a dormir cada vez mais tarde, mas sem conversar comigo? Eu só sei que naquela noite, pela primeira vez em mais de 2 décadas, eu dormi sozinha. E o silêncio do quarto parecia me engolir inteira. Nos dias que seguiram, vieram as mensagens dos amigos. Os sinto muito, os você é forte, os vai passar. Mas nada passava. Nem o cheiro da camisa dele que ficou esquecida na lavanderia, nem a conta de luz no nome dos dois, nem a memória do nosso primeiro encontro, aos 19 anos, quando ele me disse que eu tinha os olhos mais bonitos que já viu. E foi ali que começou a dor mais aguda. Não era só a ausência dele, era a ausência de mim. Porque por tanto tempo eu fui nós. Eu era a esposa do Roberto. Eu era a mãe do Felipe e da Ana. Eu era a que sabia do gosto dele, das camisas dele, dos planos dele. Mas quem eu era sem ele? Essa pergunta me perseguiu como um fantasma. Comecei a me olhar no espelho e não reconhecia mais aquela mulher. As rugas ao redor dos olhos, que antes eu via como marcas da experiência, agora pareciam cicatrizes de batalhas que eu não sabia se tinha vencido. Me vesti várias vezes sem saber se queria sair de casa ou sumir do mundo. Passei dias comendo o que dava, às vezes apenas café com pão dormido. O cabelo? Um coque mal feito. O rosto? Sem cor, sem vida. E então veio o fundo do poço, um dia tarde e chuvoso em que minha filha me ligou e perguntou: "Mãe, você já saiu da cama hoje?" Eu menti. Disse que sim. Disse que estava tudo bem, mas assim que desliguei, chorei com a criança abandonada. E foi nesse choro que uma voz, que parecia não ser minha, me sussurrou: "Isso não pode ser o fim." Foi nesse instante que algo começou a se mover. Não era força ainda. Era só um cansaço do cansaço. Eu já estava tão machucada, tão no chão, que ou eu ficava ali, ou tentava levantar. Nem que fosse só um pouquinho. Na segunda-feira seguinte, vesti a melhor roupa que consegui encontrar. Uma blusa antiga azul marinho, que me fazia lembrar do tempo em que eu me sentia bonita. Penteei o cabelo. Passei um batom esquecido na gaveta. E fui até a padaria da esquina só para provar que eu ainda existia fora de casa. Que eu ainda podia ser vista. Foi lá que um senhor, com seus cabelos grisalhos bem penteados e um terno modesto, me sorriu e disse: "Bom dia, moça. Que perfume gostoso o seu." Aquela frase simples caiu como um raio dentro de mim. Eu ainda existia para alguém. Ainda exalava algo bom. Ainda podia ser chamada de moça. Naquele dia, eu comprei um café forte e um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Sentei sozinha numa mesa pela primeira vez em anos e saboreei não só o bolo, mas o começo de um retorno. Não sabia ainda para onde nem como, mas alguma parte de mim estava pedindo para voltar. Voltar para a vida, voltar para mim. Mas recomeçar aos 40 e poucos anos não é como começar aos 20. A gente já carrega sacolas pesadas de mágoas, de decepções, de promessas quebradas, e por mais que os outros digam, você consegue,
Ninguém sente o peso dessas malas além de você. Ainda assim, naquele primeiro café fora de casa, senti que estava dando meu primeiro passo. Frágil, pequeno, mas meu. Um passo que não dependia dele. Um passo que não dependia dos filhos. Um passo em direção à mulher que eu deixei lá atrás, quando achei que amor era nunca mais se perder de ninguém. Quando, na verdade, o verdadeiro amor começa quando a gente para de se perder de si mesma. E foi ali, entre uma mordida no bolo e um olhar tímido pela janela, que percebi, talvez, só talvez, o recomeço tivesse mesmo começado. Nos dias que seguiram aquele café, voltei para a padaria mais 2 vezes. Sempre no mesmo horário, sempre na mesma mesa perto da janela. E sempre sozinha. Ainda não sabia exatamente o que estava fazendo, mas aquela pequena rotina me trazia um certo consolo, como se por alguns minutos eu não estivesse em ruínas. Era um lugar onde ninguém me olhava como a mulher que foi deixada. Ali, eu era apenas alguém tomando café, e isso já era mais do que eu vinha sendo nos últimos meses. Comecei a notar que o mundo lá fora continuava girando. Pessoas passavam, riam, corriam, atendiam o celular. Enquanto eu estava parada no tempo, a vida seguia, indiferente à minha dor. E isso doía, mas também me desafiava. Como se o universo estivesse me dizendo, você vai ficar aí ou vai correr junto? Numa dessas idas, levei um caderno, daqueles com capa dura e folhas amareladas que a gente compra e nunca usa. Escrevi meu nome completo na primeira linha, sem sobrenome de marido, só o meu, Luciana Dias. E embaixo escrevi uma frase que saiu sem pensar. Quem sou eu agora? As palavras começaram a sair como se estivessem presas há anos. Escrevi coisas que nunca tinha dito nem para mim mesma. Medos, arrependimentos, mágoas. Confessei a mim mesma que não era só o fim do meu casamento que doía, mas o fato de eu ter esquecido quem era antes dele. Lembrei que gostava de pintar quando era jovem, que sonhava em fazer psicologia, que amava viajar de ônibus olhando a estrada. E me dei conta de que fazia mais de 10 anos que eu não fazia nada disso. Foi então que decidi algo simples. Uma vez por semana, eu faria algo que me lembrasse de mim. Na primeira semana, comprei uma tela e tinta guache. Pintei uma paisagem horrível, mas sorri, enquanto sujava os dedos de verde e azul. Na segunda semana, fiz um curso gratuito online sobre desenvolvimento pessoal. Na terceira, liguei para uma amiga que eu não falava há anos e chorei ao ouvir: eu sempre estive aqui, Lu. Os pequenos gestos foram se acumulando como pedras de fundação. Eu ainda sentia dor, ainda acordava com saudade, ainda sonhava com o toque dele. Mas agora, junto com isso, havia uma centelha, uma brisa leve que me dizia: você ainda tem uma vida. Use-a. Um dia, mexendo em caixas antigas no armário, encontrei um vestido guardado desde 2009. Longo, estampado, com as alças finas e um corte que me fazia sentir viva. Vesti ali mesmo, em frente ao espelho, sem maquiagem, sem pretensão. Só para me ver de outro jeito. Me olhei por alguns minutos e pela primeira vez desde que ele se foi, eu me achei bonita. Não como antes, não como uma mulher perfeita, mas como uma mulher real que sobreviveu. Foi nesse dia que decidi sair sozinha à noite. Fui ao cinema. Sim, sozinha. Algo que eu jurava que jamais faria. Mas sentei na poltrona, comprei pipoca e assisti a um filme qualquer, de comédia romântica. Ri sozinha. Chorei sozinha. E ao final, enquanto as pessoas saíam em duplas e casais, eu saí em silêncio, mas com uma paz no peito que fazia tempo que não sentia. Comecei a reparar nos olhares, em como as pessoas me tratavam na rua. Os acenos, os sorrisos tímidos, os elogios sutis desconhecidos. Não que eu estivesse buscando um novo amor. Ainda não. Mas comecei a perceber que eu estava voltando a me relacionar com o mundo, que eu era visível, que eu tinha presença. Foi nesse processo de reencontro que uma proposta apareceu. Uma antiga amiga do grupo de mães da escola me indicou para uma vaga de assistente administrativa em uma pequena empresa de terapias naturais. Confesso que hesitei. Estava fora do mercado havia anos. Mas algo em mim queria tentar. Fiz a entrevista tremendo por dentro. Fui sincera. Disse que estava recomeçando.
e, para minha surpresa, me deram a vaga. O primeiro dia foi assustador. Voltar a acordar cedo, me arrumar, pegar ônibus, lidar com computadores. Mas algo naquele ritmo me fazia bem. Era como se, a cada tarefa cumprida, eu ganhasse uma parte de mim de volta. Como se cada e-mail enviado fosse uma declaração. Eu estou aqui. Eu sou capaz. No trabalho conheci gente nova, histórias novas. Uma colega de 52 que também havia recomeçado depois de um divórcio. Um estagiário de 21 que me chamava de Tia Lu e dizia que eu tinha o melhor café do escritório. Pequenas interações que me davam cor, que me lembravam que a vida não acaba só porque alguém decidiu partir. Mas ainda haviam dias difíceis. Datas. O aniversário de casamento, por exemplo. Aquilo me despedaçou. Passei a noite ouvindo músicas antigas e relendo mensagens antigas. Chorei até adormecer. E tudo bem. Aprendi que dor não se apaga. Ela se acomoda. E que não existe superação sem permitir sentir. Algumas noites ainda senti o cheiro dele. Ainda me pegava olhando o celular, esperando uma mensagem que eu sabia que não viria. Mas agora, esses momentos eram como ondas passageiras. Viam e iam. E depois delas, eu ainda estava em pé. Mais do que tudo, eu comecei a me admirar. Pela coragem de seguir. Pela força de não desmoronar. Pela ternura com que me tratei. Mesmo nos dias em que só conseguia chorar. Eu me olhava e pensava, você sobreviveu. E sobreviver para quem perdeu tudo é um ato de heroísmo silencioso. Hoje, quando caminho pelas ruas, não sou mais a mulher deixada. Sou a mulher que ficou, que permaneceu, que decidiu recomeçar mesmo quando tudo dizia que era tarde. E talvez, só talvez, o melhor ainda esteja por vir. Algumas pessoas acham que recomeçar é apagar tudo e começar do zero. Mas eu aprendi, da forma mais dura, que recomeçar não é esquecer. É lembrar sem se destruir. É perceber que tudo e os momentos mais dolorosos podem ser fundações para algo novo. Algo que até então a gente nem imaginava que podia existir. Já fazia quase um ano desde aquele dia em que Roberto saiu por aquela porta. E hoje, olhando para trás, eu quase não reconheço aquela mulher sentada no sofá com os olhos perdidos na tela escura da televisão. Ela ainda vive em mim, mas agora com outros olhos. Agora com outra pele. Uma pele que cicatrizou. Na empresa, eu fui promovida. Hoje sou coordenadora de uma pequena equipe. Nada grandioso, nada que vá mudar o mundo. Mas mudou o meu. Todos os dias, quando sento na minha mesa, olho ao redor e penso, eu cheguei até aqui, com as próprias pernas. E isso, para quem achou que não ia levantar da cama nunca mais, é uma vitória silenciosa que vale mais do que qualquer aplauso. Minha filha Ana agora me liga quase todo dia. Ela diz que sou sua inspiração, que quando vê minha força, sente esperança para enfrentar os desafios dela. E meu filho, Felipe, veio passar o fim de semana comigo e deixou um bilhete na geladeira antes de ir embora. Te ver feliz de novo me deu paz, mãe. Eu li aquilo com lágrimas nos olhos, porque por muito tempo achei que minha dor era invisível. Mas não era. Ela ecoava nos olhares dos meus filhos, na saudade que sentiam de uma mãe inteira, presente, viva. E agora eu estava ali. Não perfeita, mas verdadeira. Voltei a pintar com frequência. Tenho quadros espalhados pela casa, mesmo os feios. Eles são minhas cicatrizes em cor. Cada traço carrega um sentimento que não consegui dizer com palavras, e comecei a publicar algumas pinturas nas redes sociais, sem pretensão. Mas recebi mensagens de mulheres dizendo que se identificavam, que também estavam tentando voltar para si, que minhas cores davam voz às dores que elas não sabiam nomear. Foi aí que percebi algo poderoso. Minha história não era só minha. Minha dor podia ser ponte. Meu recomeço podia ser farol. Então veio o inesperado. Num domingo qualquer, fui à feira comprar frutas. Usava um vestido leve, cabelos soltos, uma bolsa de pano no ombro.
Me sentia bem, sem precisar provar nada para ninguém. Enquanto escolhia algumas maçãs, um senhor se aproximou. Alto, cabelos brancos, olhar calmo. Perguntou se eu sabia escolher as mais doces. Rimos. Conversamos sobre receitas, temperos, lembranças de infância. E quando dei por mim, estávamos caminhando lado a lado pela feira, falando da vida como velhos amigos. O nome dele era Mauro, viúvo há 5 anos. Também estava recomeçando. E de alguma forma, sem esforço, nossos silêncios se entenderam. Não era amor à primeira vista. Era algo mais raro, conexão sem cobrança. Não precisei esconder minhas cicatrizes. Ele também não. E foi aí que entendi que depois dos 40, a gente não procura mais alguém para completar, mas alguém que caminha ao lado sem diminuir o passo da gente. A vida não virou conto de fadas. Ainda lavo a louça suspirando de cansaço. Ainda tenho contas para pagar. Ainda sinto medo às vezes. Mas agora eu tenho algo que por muito tempo me foi tirado. Autonomia, liberdade, presença. Eu existo em mim. E se você me perguntasse hoje se eu queria que Roberto tivesse voltado, minha resposta seria simples. Não, porque se ele tivesse voltado, eu nunca teria ido. Nunca teria me encontrado entre tintas, palavras, cafés solitários e conversas sinceras com estranhos. Nunca teria descoberto o gosto de dormir sozinha e acordar em paz. Nunca teria sentido o prazer de viver sem me diminuir, sem me esquecer, sem me apagar. Eu não precisei de um novo amor para renascer. Precisei de coragem para amar a mim mesma. E isso ninguém mais pode tirar de mim. Hoje, eu caminho pelas ruas com outra postura. Não carrego mais a culpa de um casamento falido. Carrego a honra de ter sobrevivido ao abandono sem abandonar a mim mesma. Recomecei, sim, mas dessa vez do meu jeito. Sem pressa, sem medo, sem fingimento. E se você que me ouve agora está no fundo do poço, sentindo que foi esquecida, deixada, quebrada, eu te digo com toda a força que há em mim. Você ainda está viva. E estar viva já é um começo. Você não precisa de respostas agora. Só precisa dar o primeiro passo. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que doa. Porque lá na frente, você vai olhar para trás e perceber. A dor que hoje te destrói, amanhã será a prova de que você se reconstruiu. E se ninguém te disser isso hoje, eu digo, você é capaz, você é linda e sua história ainda não acabou. Respira fundo e recomece, como eu recomecei.